nossa lei também incorporou uma normativa regional da América Latina, que veio de Cartagena, de 1984, que nós também, a nossa lei também reconhece como refugiado a pessoa que, em virtude de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país de origem, precisou sair e pedir refúgio ao Brasil. Então, nós temos essas perseguições individualizadas por raça, religião, nacionalidade, grupo social e opinião política. E nós temos um contexto, nós também reconhecemos como refugiado pessoas que vêm de um contexto mais geral do seu país, que é a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Isso geralmente acontece em contextos de conflitos armados, né? Da ausência de Estado, quando o Estado não pode proteger seus próprios cidadãos. Então, a Lei 9474 estabeleceu esses fundamentos para o reconhecimento da condição de refugiado e também criou o CONARE. Então, o que é o CONARE? É um comitê que é composto de vários órgãos do governo, é composto pela sociedade civil e também tem a participação do Acnur, em nome da comunidade internacional. É um comitê vinculado ao Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça exerce a presidência do CONARE. Então, o presidente é o Beto Vasconcelos, estava aqui até agora há pouco. E também é composto, então vou relacionar os ministérios que compõem. Eu acho que também vocês devem conhecer, mas, mais uma vez, não custa falar. Então, o CONARE é composto pelo Ministério da Justiça, que exerce a presidência, pelo Ministério das Relações Exteriores, que exerce a vice-presidência, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora mudou, que eu acho que incorporou também a Previdência, né, na reforma. Depois, também, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Departamento de Polícia Federal, que, apesar de vinculado ao Ministério da Justiça, tem um assento próprio no CONARE, em separado do Ministério da Justiça. Aí temos a representação da sociedade civil, que a representação titular é exercida pela Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e a suplente de São Paulo. E aí também temos o Acnur, que tem direito à voz no CONARE, mas não tem voto. Ele só oferece seus conhecimentos, trazem a situação dos países, mas o Acnur não vota. Então, é um comitê basicamente nacional, com órgãos de governo e com representação da sociedade civil. E quais são as competências do CONARE, né? O CONARE, de acordo com a Lei 9474, tem a competência de analisar os pedidos de refúgio que são feitos pelas pessoas que chegam ao Brasil. Então, analisa e também decide. Essa decisão é uma declaração de reconhecimento, né? A pessoa chega e a análise é feita, ela não é constitutiva, não é uma declaração que vai conceder o refúgio. Na verdade, reconhece. A pessoa já é uma refugiada, ela chegou, contou sua história e ela foi reconhecida. Então, uma decisão declaratória. O CONARE também é o órgão responsável por declarar todas as demais os incidentes depois do reconhecimento. Então, vamos supor, se o refugiado decide voltar para o seu país. Então, também é o CONARE que declara a perda da condição de refugiado ou a cessação. Então, todos os incidentes da condição de refugiado é o CONARE que tem a competência para declarar. E, por fim, também, a última competência que a lei coloca para o CONARE é a coordenação das ações de assistência, proteção e apoio jurídico. Então, pela letra da lei, seria a coordenação, não é exatamente o oferecimento desses serviços, mas seria a coordenação desses serviços de proteção. O CONARE tem essa atuação tanto para situações de solicitação de refúgio do refugiado que chega por sua conta própria e solicita refúgio, tem todo o processo de reconhecimento até chegar na decisão, mas também o CONARE é responsável pelo programa de reassentamento, que também a forma que essas pessoas chegam ao Brasil é um pouco diferente, mas é a mesma condição de refugiado. O Acnur
solicita o reassentamento dos refugiados do país onde eles estão. Então, assim, colombianos que estão no Equador, palestinos que estavam na Jordânia. E aí o CONARE também analisa esse pedido de reassentamento e também aceita o pedido de reassentamento. Quando o refugiado chega no Brasil, ele é refugiado igualzinho o que chegou por sua conta própria, porque a lei só assim, é refugiado, ponto. Não importa muito a forma que a pessoa chegou até aqui, para a lei, né? Então, o CONARE é esse comitê que tem esse poder de decisão. Para apoiar o funcionamento do CONARE, existe uma coordenação, que é a coordenação que eu estou responsável, que é a coordenação geral de assuntos de refugiados do Ministério da Justiça. Então, aí nós funcionamos dentro do Ministério da Justiça, fazendo toda a função de secretariado do comitê, que é esse órgão interministerial com a representação da sociedade civil. Essa coordenação geral, que a gente chama de SEGAR, que é a abreviação das siglas, tem uma coordenadora geral, que no momento sou eu que exerço a coordenação, tem uma coordenadora da área de elegibilidade. Então, o que a gente chama de área de elegibilidade é essa área do solicitante de refúgio chegar, pedir refúgio, ter o processo analisado e até, finalmente, a decisão do CONARE. Isso é elegibilidade. No momento, nós estamos implantando uma coordenação de soluções duráveis, que é para trabalhar com a parte de integração. Depois que o refugiado foi reconhecido, seja o que veio e solicitou refúgio por conta própria, seja o que veio pelo reassentamento, uma vez que ele foi reconhecido, tem as ações de integração local, de articulação de políticas públicas. Então, nós estamos implantando essa coordenação. Depois, mais para frente, eu vou falar das medidas de fortalecimento, mas eu já adianto que essa coordenação, no momento, tem uma pessoa só trabalhando, porque assim, nós trabalhamos com recursos humanos muito escassos. Então, estamos implantando e, no momento, tem uma servidora acompanhando essas ações de integração local. Claro que a gente quer aumentar, dar mais capacidade de atuação. Nós temos também os oficiais de elegibilidade, que são os funcionários que fazem as entrevistas de refúgio. Então, é dentro do processo de elegibilidade da condição de refugiado. São as pessoas, os servidores que fazem as entrevistas e depois fazem os pareceres, para levar para o comitê decidir se o caso é de refúgio ou não. E também temos um setor de convênios, que é a parte que cuida dos contratos de repasse com estados. Aí, recentemente, temos com o município de São Paulo e também com as organizações da sociedade civil que são conveniadas têm convênios com o CONARE. Bom, isso eu fiz rapidamente aqui o contexto institucional que nós estamos trabalhando. Vocês ouviram o Beto Vasconcelos agora há pouco falar dos números, o Agni Castro Pita também falou dos números. Nós estamos batendo os recordes de refúgio e deslocamento forçado no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Só de refugiados, nós estamos no mundo todo com 20 milhões de refugiados. Então, é um cenário que tem, como o próprio Beto falou, tem impactado todos os países do mundo e, lógico, também tem impactado o Brasil. Então, a nossa estrutura, o sistema de refúgio no Brasil, o CONARE, foi pensado em 97 num contexto muito diferente do que nós temos hoje. Então, como a irmã Rosita já antecipou, eu trabalhei no CONARE lá por 2010, 2009. E lá nós tínhamos, em 2010, por exemplo, eram 500 pedidos de refúgio por ano, no Brasil todo. Então, a estrutura funcionava com uma capacidade adequada para isso, né? Bom, no ano passado, 2014, o Brasil recebeu 12 mil pedidos de refúgio. Então, nós estamos com a estrutura de 2010, que é preparada para 500 pedidos de refúgio por ano, só que aumentou muito o número de chegadas e nós estamos com a mesma estrutura para agora lidar com 12 mil por ano. Isso foi 2014, né? Lógico que os fluxos a gente nunca sabe, né? No futuro pode aumentar, pode diminuir, mas essa é a realidade que nós estamos no momento, né? Então, vocês devem ter sentido que os processos começaram a demorar um pouco mais, talvez não um pouco, mas bastante, por causa dessa realidade.
né? Então, no momento, nós estamos implementando uma série de ações para fortalecimento do sistema de refúgio, com tudo que nós temos disponível à mão. Vocês conhecem, máquina administrativa é engessada, concursos foram suspensos. Então, nós estamos tentando implementar o que é possível para começar a acelerar, para dar vazão a essa demanda reprimida que nós temos, em função do CONARE ainda está desenhado aquele CONARE de 2010. Né? Então, vamos lá, as medidas de fortalecimento. Né? Bom, para ter noção do que nós estamos lidando, nós achamos assim, imprescindível começar com conhecimento da demanda. Então, nós estamos aprimorando as estatísticas do CONARE. E também, conforme aprimoramos as estatísticas, também já anunciamos em agosto uma primeira publicação de estatísticas, né, num seminário aqui em Brasília, com presença da imprensa. Foi distribuído um kit de refúgio em números, com as estatísticas de agosto, até agosto. E aí a nossa ideia é, periodicamente, liberar essas estatísticas, refúgio em números, que aí nós divulgaríamos os números de refugiados já reconhecidos, os números de solicitações aguardando decisão, as principais nacionalidades que estão pedindo refúgio, as principais nacionalidades de quem já foi reconhecido refugiado. São basicamente as estatísticas que interessam, né, para a política de refúgio no Brasil. Então, isso é a primeira ação que nós estamos implementando, aprimorar estatísticas e a divulgação dessas estatísticas. Outra coisa muitíssimo importante é o fortalecimento da equipe. Né? Como eu disse, a equipe é pequena e nós estamos tentando, de todas as formas, incorporar mais pessoas que possam nos auxiliar, tanto no processo de elegibilidade, que é o pedido de refúgio, quanto no processo de integração local. Então, nós estamos trabalhando para a incorporação de novos servidores públicos, vendo todas as formas de trazer pessoas para o CONARE, seja, então já adiantei, né, os concursos direto para o Ministério da Justiça e para outros órgãos estão, num momento, suspensos, mas outras formas, cessão de servidores de outros órgãos, estamos tentando tudo, porque realmente é muito necessário para fortalecer a nossa capacidade de atuação. Então, contratação de servidores públicos, contratação de consultores, e aí nisso nós estamos com o apoio do próprio Acnur para viabilização de consultores. Nós já temos 10 consultores trabalhando, contratados pelo Acnur, trabalhando para o CONARE como oficiais de elegibilidade, ou seja, fazendo as entrevistas e fazendo os pareceres para a gente levar para a reunião plenária do CONARE. Também aumentamos o número de estagiários para ajudar nas pesquisas, para ajudar na preparação de documentos adicionais, também, que é uma mão de obra que nós podemos, tem estudante muito preparado e muito disposto a ajudar o CONARE, ajudar no tema do refúgio. Vocês também devem ter vários estudantes que se aproximam da rede para apoiar, tem um grande interesse no tema. E também, recentemente, nós abrimos uma chamada de voluntários, um processo seletivo de voluntários, para nos ajudar com tradução, interpretação de línguas nas entrevistas, para documentos que nós recebemos em outras línguas que os nossos oficiais não dominam. Então, chamada de voluntários para tradução e para pesquisa. Essa chamada nós abrimos, até pedimos apoio, eu lembro, mandamos para a Irmã, mandamos lá para a Caritas São Paulo, Rio, para a divulgação, e nós ficamos muito surpreendidos, porque em, sei lá, 2 semanas de uma divulgação assim, meio que quase boca a boca, nós tivemos 1.500 inscritos. Então, nós estamos, e aí é uma chamada que não tem prazo para terminar, ela fica aberta. De vez em quando a gente vai fazer novas rodadas de divulgação para as pessoas se inscreverem, e o bom é que é no Brasil todo. Então, às vezes, você precisa de alguém para ajudar numa entrevista
fora da onde a gente costuma operar, então, até junto de vocês. Então, nós estamos lá com o nome das pessoas, a língua que elas falam, ou então a pesquisa que elas estão mais dispostas a fazer. E esse banco de voluntários nós já estamos utilizando e está sendo muito importante para aumentar a nossa capacidade de atuação. Além do fortalecimento da equipe, nós também estamos implantando a descentralização do CONARE. Então, aquele CONARE de 2010 para trás, 2014 para trás, estava centralizado em Brasília, no Ministério da Justiça, funcionava lá. Quando precisava fazer entrevista com solicitantes em outras regiões do país, se fazia viagens, né? Então o servidor saía daqui de Brasília, ia para Manaus, ia para Porto Alegre, e era assim que funcionava. Passava uma semana lá, fazia o máximo de entrevistas que dava e voltava. Então a gente tinha que escolher alguns lugares para abrir e para operar, e essas são as cidades que tinham as maiores demandas, assim, os estados que têm as maiores demandas. E aí nós também estamos aguardando a chegada dos servidores públicos, já estão fazendo entrevistas com solicitantes e os pareceres e mandando aqui para Brasília, que aí as reuniões do CONARE são feitas aqui em Brasília. Então, lá já estão fazendo entrevistas. Acho que já vai fazer uns 2 meses que nós estamos com esses escritórios operando. Também estamos fortalecendo tecnologia. O Ministério da Justiça já trabalha com o processo eletrônico, então, quando o pedido de refúgio é feito lá na Polícia Federal, a polícia ainda não tem o processo eletrônico, então vem o processo físico para o Ministério da Justiça, mas assim que chega no protocolo geral do Ministério da Justiça, ele é digitalizado, e a partir daí o processo de refúgio é todo digitalizado. A hora que chega no Ministério da Justiça, já vem pro CONARE digitalizado. Então, até para as reuniões do CONARE, por exemplo, a Caritas São Paulo tem acesso aos processos lá de São Paulo através de um login, que eles entram no sistema eletrônico, e aí vem todos os documentos que constam do processo. Antigamente, eu lembro que era enviado por correio só a entrevista, né? Não tinha todos os documentos que o solicitante de refúgio trouxe. Então, agora o processo está na íntegra, e quem participa das reuniões do CONARE tem um login, entra, consegue ver o processo inteiro. Também implementamos videoconferência para as entrevistas. Como eu disse, né, nós abrimos 3 escritórios descentralizados, Rio, São Paulo e Porto Alegre, mas tem todo o resto do Brasil para dar conta. Então, nós temos aqui no Ministério da Justiça uma sala de videoconferência para poder fazer entrevistas com os solicitantes. Essa semana nós fizemos uma rodada de entrevistas por videoconferência com Manaus. Então, os solicitantes de Manaus foram na Defensoria Pública da União, lá em Manaus, que também tem a estrutura na ponta para fazer a videoconferência. Então, aqui de Brasília, um servidor fazia a entrevista, e lá de Manaus, a Defensoria Pública, a DPU, ofereceu espaço para o solicitante poder ir ser entrevistado. Que essa é uma grande dificuldade nossa. Nós temos a estrutura aqui em Brasília, mas em algumas cidades nós não temos o local para onde o solicitante poderia ir para ser entrevistado, né, virtualmente. Então, nós estamos com essa parceria com a DPU, mas também a DPU também não está em todas as cidades, também não tem essa estrutura em todas as cidades em que está. Então, é uma combinação que nós tentamos fazer de forma a poder utilizar essa tecnologia dos dois lados. Não adianta nós termos aqui em Brasília e não ter do lado de lá onde o solicitante ir para ser entrevistado. Então, estamos batalhando também para fazer esse fluxo dar certo. Estou quase acabando, gente. Também estamos melhorando, implementando medidas de qualidade. Então, capacitação da equipe, né, servidor, voluntário. Estamos criando um banco de informação do país de origem, para a cada nova entrevista não ser necessário fazer nova pesquisa sobre, não sei, Bangladesh, Paquistão. Então, já tem lá um banco de informação que pode ser usado e só adaptado a cada caso concreto que chega. Também estamos implementando novos formulários de solicitação de refúgio e de recurso. Então, está sendo trabalhado, foi discutido na última reunião que nós tivemos com a sociedade civil na semana passada. Esse formulário, a ideia dos 2 formulários, de solicitação de refúgio e de recurso, é facilitar o caminho para a exposição dos motivos do pedido de refúgio,
facilitar que ele chegue aqui de uma forma, aqui no CONARE, de uma forma mais padronizada, e facilitar a decisão dos membros do CONARE. Tá muito próximo de ser implementado, porque já está sendo discutido já algumas reuniões do CONARE, esses 2 formulários. Implementamos um roteiro de entrevista também para padronizar, para evitar que uma entrevista o entrevistador tenha lembrado de perguntar uma coisa e na outra tenha faltado. Então, um roteiro de entrevista para saber o que é importante, para fundamentar a decisão do CONARE. O Beto também já adiantou, nós lançamos uma campanha de sensibilização sobre refúgio. Agora, o MJ está com a campanha sobre migrações. Mas antes já teve a campanha sobre refúgio, era nas redes sociais do MJ, uns posts muito bonitos, com depoimentos reais de refugiados no Brasil. Bom, essas são as medidas de fortalecimento. Nós também, nessa área, passando da elegibilidade, já entrando na área de integração local, nós estamos começando a trabalhar num projeto de Plano Nacional de Refúgio, incorporando contribuições que vieram da Comigrar do ano passado, que eu acho que vocês estiveram envolvidos também. Então, todas aquelas sugestões, todos os indicativos foram colhidos do resultado da Comigrar, estão sendo incorporados no Plano Nacional de Refúgio, que a gente está construindo lá no MJ, junto com outros ministérios. E também, recentemente, recebemos mais contribuições dos representantes da sociedade civil que compõem o CONARE. O IMDH também participa como observador. Então, está tudo sendo incorporado para construir um plano nacional de refúgio que abarque principalmente essas questões de integração local, né? Sair tanto do processo de reconhecimento do refugiado e pensar o que acontece depois que ele é reconhecido. Que mais? Estamos também aprimorando a articulação federativa, porque é óbvio, né? Assim, não é o governo federal que faz toda a política de refúgio sozinho. Precisa ter uma articulação aprimorada com estados e municípios, que é onde são oferecidos os serviços que refugiados e solicitantes de refúgio vão utilizar. Então, nós, até essa semana mesmo, tem reunião, nós estamos com reuniões periódicas com os estados onde tem os principais fluxos, as principais populações de refugiados. Que mais? E aí, assim, acho que eu estou cansando já vocês, vou parar, a gente abriu o debate. Queria reforçar o que o Beto já antecipou, que nós estamos também iniciando um projeto para estabelecer ações de financiamento privado no âmbito do refúgio, para a gente sair um pouco, primeiro, para aproveitar uma onda que vocês devem ter percebido, que é de sensibilização, de solidariedade da população brasileira, de empresas privadas também, querendo se envolver com o tema do refúgio, querendo ajudar da forma que seja os refugiados, oferecendo emprego, oferecendo doações, oferecendo serviços, então escolas de línguas. Então, aproveitar essa onda que a gente sabe que veio muito forte depois da foto, né, do Aylan. E é um momento importante para a gente não deixar essa disponibilidade das pessoas morrerem. A gente tem que fazer isso se prolongar no tempo, porque a gente sabe que refugiados vão continuar chegando no Brasil. E aí a gente quer aproveitar para fazer um projeto de financiamento privado e sair do modelo que nós temos trabalhado até hoje, que é basicamente dependente de financiamento das Nações Unidas, né, do Acnur, e do governo. Então, a gente quer um terceiro pilar que, somado, não é que os outros vão sair, mas acho que a gente tem que aproveitar e somar um terceiro pilar de financiamento das ações de refúgio no Brasil. Então, estamos começando a desenhar esse projeto de uma forma que ele seja válido, que nós possamos criar um mecanismo de financiamento sustentável no tempo. E é isso que eu queria encerrar a minha fala, que eu já me estendi muito mais do que eu queria, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, para o debate, e agradeço a atenção de vocês.
tem a ver com qual é o seu nome? Fabiana. Depois, quando eu for responder da Fabiana, eu toco no tema da composição do CONARE. Cadê aqui? Santa Catarina, Fabiana. Vamos lá. Elton, né, da Caritas, lá de Porto Alegre. O número de pedidos aguardando decisão do CONARE, seriam, né, pedidos represados, também gira em torno de 12 mil, que é o número que a gente tem, 12.600, se não me engano. Claro que esse número ele tá todo dia mudando, né? Chegam novos pedidos, alguns já decidem, mas nós estamos trabalhando com com esse passivo, que o nosso esforço está sendo de diminuir para poder começar a dar respostas, né? Esse limbo que vocês mencionaram incomoda todo mundo que está envolvido, né? Assim, a decisão precisa ser tomada para a pessoa saber programar a sua vida dali para frente, como reconhecido, ou fazer refugiado reconhecido, ou fazendo um recurso, ou então tomando outra solução migratória. Quanto à unidade do CONARE em Porto Alegre, ela já está em operação. No momento, nós estamos com um espaço cedido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O nome da rua eu não lembro, mas eu já fui lá várias vezes. É no prédio da antiga Ubra, numa esquina, em frente a quase a Defensoria Pública da União. No momento, nós estamos com uma consultora fornecida pelo Acnur, mas já foram selecionados e já estão em treinamento. Na verdade, vai começar o treinamento, mas já estão no processo de vinda servidores públicos para apoiar essa consultora que já começou a atuar, mas então o escritório está sendo fortalecido com servidores públicos, já está atuando, fazendo entrevistas com solicitantes de refúgio. Lá no Rio Grande do Sul, a dificuldade que a gente tem, então, já antecipando que tem pessoas de outras cidades, né, é que a maioria dos solicitantes não está em Porto Alegre, né? Inclusive, em Caxias do Sul, é onde a gente sabe que tem bastante. Pois é. Então, a unidade do CONARE está operando lá por essa facilidade que nós tivemos de encontrar o espaço cedido pelo Instituto Federal, porque o Ministério da Justiça, nós não temos verba para alugar, então, assim, foi um acordo que foi feito, o espaço cedido foi lá. Nós estamos, sim, pensando em estratégias para chegar nas pessoas que estão no interior. Então, talvez a estratégia da videoconferência, porque a unidade de Porto Alegre tem como fazer, o servidor lá de Porto Alegre fazer com a entrevista com o solicitante do interior do Estado. Mas aí permanece aquela questão de e o solicitante vai para onde fazer a entrevista, né? Então, nós estamos em conversas com a Defensoria Pública da União, lá no Rio Grande do Sul, para ver se tem como eles cederem. Eles têm tecnologias para isso, para visita virtual em presídios, então, utilizar esse tipo de serviço da TPU, né? Quanto aos vistos humanitários, até agradeço, porque eu não quis me demorar mais, mas eu ia falar disso na minha fala, acabei me estendendo em outras coisas. Os vistos humanitários, a interconexão que eles têm com o refúgio é que esses fluxos, né, essas nacionalidades que recebem o visto humanitário, muitas vezes chegam ao Brasil. O acesso ao território é feito pelo pedido de refúgio. Então, nós temos o grupo de haitianos, que é a principal lembrança que a gente tem quando fala de visto humanitário é dos haitianos, e tem recentemente o principal fluxo, que é o de sírios, né? Que a gente acabou de renovar a resolução normativa que dava base legal para esse visto, que a gente chama de visto especial para para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Então, não é só para sírio. Outra nacionalidade, alguém que vivia na Síria, mas foi afetada pelo conflito, é elegível. A resolução não fala nacional da Síria. Alguns desses beneficiários de visto humanitário são elegíveis para refúgio. Eles têm, quando você analisa o caso, eles têm
os fundamentos que estão na Lei 9474. Então, no caso dos sírios, por exemplo, e das pessoas que vêm da Síria, elas enquadram, assim, geralmente, né, lógico que é analisado, mas até agora todas se enquadravam no contexto da lei quando fala de grave generalizada violação de direitos humanos, porque é um conflito armado. Os haitianos já não se enquadram, né? Vocês sabem. Não é um contexto de guerra e também não existe um contexto de perseguição. Até nós temos alguns casos. Eu lembro de um que apareceu semana passada, de um haitiano que queria manter o pedido de refúgio, porque ele dizia que ele tinha uma perseguição individualizada. Ok, então aí o processo é de refúgio, vai ser analisado, vai ser feita entrevista, para ver se ele tem essa perseguição que ele alega que tem. Mas os haitianos, de modo geral, não se enquadram no refúgio. Então, eles têm o visto humanitário, mas vocês sabem também que, para ter acesso ao território, se ele não vem com o visto humanitário já concedido lá de Porto Príncipe, ou de Santo Domingo, das embaixadas brasileiras, se ele vem por terra, a maneira para entrar no território brasileiro, que a nossa lei de migrações, a nossa legislação migratória permite, é pedir refúgio, mesmo não sendo caso de refúgio. Então, esses casos, nós, do CONARE, sabemos que o tratamento acaba sendo diferente, né? Então, o Conselho Nacional de Imigração, que é o CENIG, que funciona no Ministério do Trabalho, então aqui estou falando meio assim, não em nome de outro órgão, mas o fluxo que é combinado com o CENIG é que, no caso de haitianos, como existem várias resoluções normativas do CENIG que dão fundamento para isso, os haitianos são as solicitações de refúgio feitas por haitianos que não se enquadram como refúgio são enviadas para o CENIG, para que o CENIG avalie a concessão de permanência por motivos humanitários. E aí a decisão é do CENIG, que tem concedido para os haitianos, né? Até acho que eu já vou avançar numa pergunta que falava do fluxo, né, das publicações. E aí eu até peço ajuda da irmã Rosita, porque do CENIG eu conheço mais ou menos o fluxo da época que eu representava a CEPIR lá no CENIG. Aí a publicação, quando o CENIG decide a concessão da permanência, ele autoriza a concessão de permanência por motivos humanitários. E aí ele publica a autorização, e aí o papel do Ministério da Justiça é deferir a permanência. Então, assim, é esse fluxo que acaba... É uma publicação daqui, é outra publicação dali. Eu lembro da irmã ter comentado dessa questão de gente que perdeu o prazo porque achou que era que a publicação do CENIG bastava, aí foi, perdeu o prazo, aí saiu do Ministério da Justiça. Confuso, né? Pelo do CENIG. Isso. Está sendo conversado. Não aí é um colega meu do Ministério da Justiça que trabalha diretamente com isso, que é o diretor do Departamento de Estrangeiros, João Guilherme Granja. Ele, com certeza, teria informação muito mais atualizada para te passar. O que eu sei é exatamente isso que a irmã Rosita falou, que é que o Ministério da Justiça está em conversa com o Ministério do Trabalho, então, com o CENIG, para melhorar esse fluxo, para evitar esse tipo de problema, para evitar também que os dois órgãos precisem fazer duas publicações idênticas, né? Um autoriza, está aqui o nome, os processos de todo mundo, e o outro órgão, o Ministério da Justiça, tem que fazer uma outra publicação. Então, um autoriza, o outro publica, tudo igual. Então, isso. A conversa é para ver se é possível fazer uma só. Também, né? Porque o Diário Oficial a gente paga e não é pouco para publicar. Bom, então eu pulei para outra questão. Deixa eu ver aqui. Caritas de Minas. Emerson, né?
Oi? Ellerson. Tá. Quais as tecnologias para fazer a videoconferência? Lá no Ministério da Justiça, nós temos aquela... e eu sou meio ruim de tecnologia, né? Mas tem aquela de videoconferência mesmo e também tem o Skype. A de videoconferência é um sistema que precisa conversar entre elas. Então, até o momento, nós não conseguimos fazer entrevista por videoconferência, assim, estrito sensu, das tecnologias que se conversam. No caso, a de Manaus, na semana passada, eu sei que foi por Skype, o Skype da Defensoria Pública com do Ministério da Justiça. É assim que nós temos feito quando as tecnologias não se conversam, que até o momento a gente teve essa dificuldade, mas nós vamos continuar fortalecendo para poder usar a tecnologia mesmo, que ela tem mais nível de segurança. Mas, assim, para não ficar esperando o ideal da tecnologia perfeita, nós já estamos fazendo por Skype. E aí tem todo esse cuidado do lado de lá ter... Então, nós temos sempre... Acho que está falhando, se bobear, vou seguir na voz mesmo. Nós tomamos o cuidado de fazer sempre em órgãos como a Defensoria, então tem sempre um servidor público, um funcionário do lado, não fica ouvindo a conversa, mas assim, faz todo aquele trâmite para o solicitante se sentir seguro e falar por essa tecnologia com o servidor do CONARE aqui em Brasília ou nas unidades que a gente tem. O que mais? Já falei da publicação, demora. Desculpa, de Caxias do Sul, qual é o seu nome? Irmã Maria do Carmo. No limbo, né? Acesso à informação também. A gente está sendo necessário ter mais cuidado com essa questão do acesso à informação, porque antes, quando o CONARE estava centralizado em Brasília, se sabia, a informação é em Brasília, precisar telefonar, precisar e-mail, é tudo em Brasília. Agora nós estamos com essas unidades no Rio, São Paulo e Porto Alegre. Ainda assim, no momento, o trabalho de agendamento de entrevistas, o trabalho de contato com os solicitantes nessas cidades está centralizado em Brasília. Para realmente a gente ter um controle, porque o processo está aqui em Brasília. Então, a gente precisa saber os contatos da pessoa, do solicitante, endereço, telefone, precisa saber, ele já foi contactado para fazer entrevista? Ele respondeu? Ele foi fazer entrevista? Fez? Aqui está o processo. Então, está centralizado. A gente tem evitado esse contato direto do solicitante ou do refugiado nas unidades para evitar que a informação dilua, não chegue aqui, não conste do processo dele. A gente não sabe exatamente o nível de informação. A gente quer uma padronização maior, né? Por enquanto, nós estamos centralizando aqui. Então, nessas situações de dúvida de quem entrou em contato, se a informação procede, é o CONARE mesmo que ligou para marcar a entrevista. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui em Brasília, que a gente pode confirmar. Sim, realmente, ele tem uma entrevista na data tal, no horário tal, está aqui o endereço. Todas as notificações nós temos mandado ou por correio, no último endereço que a pessoa informou, por isso que é importantíssimo as pessoas manterem o endereço, os dados de contato atualizados junto ao CONARE. A gente recebe atualização de endereço pelo e-mail do CONARE. O que mais? A gente estava até conversando essa semana, são 3 métodos. O e-mail do CONARE, se a pessoa quiser ir presencialmente nas unidades do CONARE só para atualização de endereço também pode, porque às vezes é mais fácil e pessoalmente a pessoa tem dificuldade com e-mail. E a terceira, na polícia também. Não, na polícia a gente estava... E o formulário, era esse. A polícia a gente está tentando centralizar no CONARE, porque, sim, lógico, pode ir na polícia, mas
a gente não sabe se assim, não tem como controlar que essa informação é passada na agilidade necessária pela polícia. Às vezes tem uma polícia que manda direitinho, tem outra unidade que não. Então, assim, nós estamos centralizando no CONARE, pelo e-mail do CONARE, que é super fácil, que é conare@mj.gov.br. Tem um formulário online também, que se a pessoa quiser, o solicitante quiser entrar e colocar os seus dados direto no formulário online, depois eu posso passar o link para vocês, porque não é muito fácil. E presencialmente nas unidades do CONARE. E assim, a gente lida com processos que têm informações sensíveis, são histórias confidenciais. Então, qualquer dúvida, se o contato foi feito pelo CONARE mesmo, eu peço que vocês entrem em contato com a gente, que a gente confirme se procede a convocação para entrevista, se procede a notificação. Porque, não sei, né? Às vezes a pessoa liga, recebe uma ligação, fala que é alguém do CONARE, e aí, como é que ela vai ter certeza disso, né? Ah, sim. Claro, claro. Sim. Tá. Então, Maria do Carmo, dos processos que seguem o trâmite de refúgio, o processo é eletrônico, né? Então, os representantes da sociedade civil que participam do CONARE têm os logins deles para entrar e ver em que pé que está cada processo. A gente também recebe no CONARE consultas dos solicitantes diretamente, aí é por e-mail, geralmente, que aí a pessoa coloca lá o número do protocolo, e a gente vai informando, olha, seu processo ainda aguarda análise, seu processo já teve decisão. É dessa forma que a gente consegue. Não, o sistema de consulta ainda é esse que precisa de login. E aí também a gente não pode dar login para todo mundo, porque os processos são confidenciais, e a hora que uma pessoa tem login para entrar, ela consegue ver todos. Então, assim, isso ainda é uma dificuldade. A gente está, nas medidas de fortalecimento do CONARE, também trabalhando num novo sistema, e aí, assim, é sistema informático, os programadores estão lá fazendo ainda, desenhando as coisas, que a ideia é que, no futuro, o próprio solicitante tenha o seu login e possa entrar no seu processo e veja. Que assim, tipo, poupa o nosso trabalho, poupa de vocês, e a pessoa entra direto. Mas isso está sendo construído e eu não tenho nem prazo, porque o pessoal da informática, eles estão trabalhando. Assim, a gente já fez, pré-requisitos, não sei o quê, do sistema. Está indo. Acho que quem sabe ano que vem, mas... Oi? Quais pessoas? Ah, sim, sim, elas têm. As pessoas do CONARE, né? Tem sim, tem sim. Elas têm login. Porque aí elas já fazem, inclusive o parecer que elas fazem da entrevista, elas já fazem direto no sistema. Aí vocês dizem para... Estou atrasando o almoço de vocês.
Então deixa eu finalizar aqui. Bom, eu só, continuando a discussão de mandar para Porto Alegre, vocês mandariam a consulta para lá, para Porto Alegre? A pessoa ir pessoalmente? Tá, pessoalmente. Porque senão, eu fico pensando assim, para nós seria melhor que se viesse consulta por e-mail, viesse logo para Brasília. Porque a gente já assim, a gestão é mais... se ela for pessoalmente, aí tudo bem, né? Tá em Porto Alegre, mas se for uma consulta de vocês, seria melhor para a nossa gestão vir para Brasília, porque aí a gente consegue ter as notícias, por exemplo, do CENIG. Eu acho mais recomendável, mas pessoalmente pode procurar Porto Alegre. Deixa eu ir. Por e-mail, para a consulta. Pode a lista, pode. A gente, assim, tem que informar, né? Fazer o quê? São 400, com vocês são 12 mil, e é assim, vai ter que... Não tenha dó, não. A gente precisa informar para vocês. Deixa eu ver. Composição do CONARE, rapidamente. Né? A lei é de 97. Aí o MDS não existia na época, né? O Ministério do Desenvolvimento Social. Já se conversou um tempo atrás, de ampliar a composição do CONARE, incluir outros ministérios que têm envolvimento com a pauta, Secretaria de Direitos Humanos, mas aí isso envolveria uma alteração da lei de refúgio, né? E aí isso nunca foi muito para frente. A gente, em paralelo, porque as reuniões do CONARE são basicamente para decisão dos pedidos de refúgio. A articulação com o MDS, com as secretarias, agora elas estão unificadas num ministério só, mas a SDH, a CEPIR, a SPM, as articulações de políticas públicas sempre foram feitas, apesar de não constar da lei que prevê o comitê que vai decidir os pedidos de refúgio. E agora, ainda cada vez mais, mesmo no contexto dos CRAs, nós estamos com a articulação cada vez mais forte com o MDS, para colocar os centros de referência de imigrantes, né, os CRAI, de atendimento, que sejam parcerias do MJ com o MDS. Então, a gente está, apesar da limitação legal, trabalhando para isso não nos impedir de ter esse contato. Deixa eu fazer rapidinho aqui, ver se eu esqueci alguma coisa. Previsão de unidade do CONARE na região norte. Nós tínhamos uma previsão de ter uma unidade em Rio Branco. Isso. Aí nós optamos, porque é uma iniciativa assim, piloto de ter unidades fora de Brasília. Então, faz 2 meses que nós implantamos no Rio, São Paulo e Porto Alegre. A ideia ainda não morreu, mas a gente está, não vou dizer reavaliando, mas a gente está vendo como funciona essa experiência de ter unidades fora. E, para quando abrir outros polos, a gente abrir já fortalecido, né? Mas já se pensou. Espera aí, gente, estou acabando. No papel do CONARE, isso aqui eu já falei. Das centrais sindicais, incidência do CONARE para combater a exploração dos refugiados. Aí a gente pede o apoio de vocês para nos trazer denúncias de casos de exploração, que aí nós, sim, podemos tentar incidências, denúncias de casos concretos, a gente pode encaminhar para os órgãos responsáveis e cobrar mais politicamente o respeito aos direitos dos solicitantes, dos migrantes. E aí, realmente, depende de vocês que estão na ponta e podem nos alertar a essas situações. Oi. Qual que é? Estou aqui tentando ler dos vistos de permanência. Então, o refugiado, quando chega, pede refúgio, é reconhecido, esse processo geralmente é feito não precisa ter visto. A pessoa, a não ser que ela precisou viajar, pedir um visto de turista para chegar no território brasileiro, e aí ela pede refúgio. E aí, quando ela é reconhecida como refugiada, não se trata de um visto, né? Ela é reconhecida, vai receber
o documento, RNE, agora não está mais escrito refugiado, está residente. O visto de permanência tem as suas regras próprias. Se for um visto de permanência que veio pelo processo que a gente chama de visto humanitário, é esse que veio via CENIG. Então, às vezes, a pessoa até pediu refúgio, mas não é caso de refúgio, o CENIG reconhece como humanitário, e aí o CENIG concede um visto de permanente por razões humanitárias. O papel do CONARE nesse processo todo, na verdade, a gente recebe os pedidos de refúgio. Quando se detecta que não é caso de refúgio, que é o caso, por exemplo, dos haitianos, né? Aí existe esse fluxo para envio para o CENIG, e aí a permanência é decisão do CENIG, que só volta para a MJ para essa publicação que a gente falou. Esse é o papel do CONARE nesses processos. A gente não analisa, sim, porque se for analisar, não vai ser refugiado e vai ser negado o pedido, né? Eu não sei se eu cobrir toda a sua dúvida, porque se for, dá para falar muita coisa disso, mas se te satisfaz a resposta. Tá. Isso. O refúgio ou a permanência? Eu falei. Haitiano tem esse fluxo. Isso. Então, aí, se ele pediu refúgio, o caso dele vai ser analisado como refúgio. Se ele tiver fundamento, reconhece. Se ele não tiver, indefere. Porque não tem... Oi? Qual resolução? A do... Então, a resolução... A 18 fala assim, que se o plenário do CONARE decidir que aquele caso que está com indicativo para negativo do refúgio, se aquele caso tem fundamentos humanitários, o plenário do CONARE pode decidir encaminhar para o CENIG. Então, é uma decisão dos membros do CONARE. Não é assim, algo automático do caso que vai ser negado, vai para o CENIG. Não é. É uma decisão dos membros do CONARE. Por um tempo, os membros estavam decidindo com mais facilidade pelo encaminhamento ao CENIG, mas isso não é garantido, não é algo que está previsto, que tem fundamento. Então, é uma coisa que pode mudar, né? Assim, é uma decisão do plenário. Não, chega, gente. A gente agradece, Cláudia, né, gente? Cáritas Brasileira, uma família humana cuidando da criação.